paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui em mais uma oportunidade de compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Amém? Vamos meditar em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Vamos meditar em apenas 2 versículos da palavra de Deus. A palavra de Deus fala em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, versículo 9. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros sem murmurações. Mais uma vez, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, versículo 9. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros sem murmurações. Amém? Quero dar as boas-vindas a você. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Seja muito bem-vindo a essa palavra de Deus. Antes de nós meditar nesses 2 versículos da palavra de Deus, se você ainda não é inscrito em nosso canal do YouTube, faça sua inscrição logo abaixo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e compartilhe esse vídeo. Amém? Irmãos, nós acabamos de ler aqui, irmãos, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, versículo 9, que fala de um ardente amor. De um ardente amor, mas para quem? A palavra de Deus, ela é bem clara, ela é bem objetiva a aplicar um ensino na minha vida, a aplicar um ensino na sua vida. A palavra de Deus, ela fala, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros um para com os outros sem murmurações. A palavra de Deus, ela fala que nós devemos ter amor ardente uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então aqui a Bíblia é bem clara que aquele que ama, o cristão verdadeiro, o cristão que é nascido de Deus, o cristão que conhece a Deus, ele tem amor. E se ele tem amor, se ele é nascido de Deus, se ele conhece a Deus, né? Esse amor que está no coração do cristão, esse amor que está na vida do cristão, vai fazer com que ele olhe para o seu irmão, vai fazer com que ele olhe para a sua irmã com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia. Porque o amor cobre multidão de pecados. E se o amor cobre multidão de pecados, nós não iremos olhar para o nosso irmão, nós não iremos olhar para a nossa irmã, conceituando o nosso irmão, conceituando a nossa irmã, julgando o nosso irmão, julgando a nossa irmã, condenando o nosso irmão, condenando a nossa irmã, discriminando o nosso irmão, discriminando a nossa irmã, né? Apontando o nosso irmão, apontando a nossa irmã. Porque a palavra de Deus, ela é bem clara em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros sem murmurações. Então nós precisamos ser hospitaleiro para o nosso irmão, hospitaleiro para a nossa irmã sem murmurar.
O que é sem murmurar? O que é ser hospitaleiro? Né? Ser hospitaleiro é quando você tem que ajudar uma pessoa. Hospitaleiro é quando você tem que ajudar um irmão. Hospitaleiro é quando você tem que ajudar uma irmã. Aí chega até você o conhecimento da palavra de Deus, que você tem que ser hospitaleiro para o seu irmão, para a sua irmã, sem murmuração, é sem reclamar. Tipo, então a palavra de Deus fala que eu tenho que ser hospitaleiro com meu irmão. Então a palavra de Deus fala que eu tenho que ser hospitaleiro com a minha irmã, que eu tenho que ajudar as pessoas. Mas eu não vou ajudar ninguém. Né? Se as pessoas querem ajuda, se as pessoas querem ser amparadas, elas que vão trabalhar. Então isso é a murmuração. A murmuração é quando você reclama. A murmuração é quando você acha ruim ter que ajudar as pessoas. Hoje em dia, a gente está vivendo uma época bem difícil. Ainda hoje, eu conversava com um irmão bastante conhecido nas redes sociais, em meio ao mundo cristão, né? Irmão pregador, né? Cantor, música, né? Com CDs e DVDs gravados. Um irmão muito conhecido, mas não vou citar o nome por respeito. E ele conversava hoje comigo a respeito de muitas pessoas, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, pessoas que trabalham por conta própria, pessoas que trabalham como servente de pedreiro, né, engenheiro, mestre de obra, pessoa que trabalha com vendas. E como nós estamos passando um tempo bem difícil aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde estamos enfrentando um grande problema climático, que tem chovido muito, né, tem se formado aí, né, volta e meia tem se formado aí um ciclone, e tem chovido frequentemente, muita chuva, com muita intensidade, e não tem permitido com que muitas pessoas trabalhem para trazer o sustento para sua família, para o seu esposo, para sua esposa, para os seus filhos. E hoje, a verdade que eu quero trazer o seu conhecimento, a verdade que eu quero compartilhar com você, nada contra, né? Não é pregar contra igreja, não é pregar contra pastores, mas é trazer para você uma realidade que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, uma realidade vivida por todos nós. Né? Muitas pessoas estão enriquecendo as igrejas, muitas igrejas, né, como empresa, estão enriquecendo às custas das pessoas, né? Um dinheiro que, né, se fala que é para pagar a conta da luz, que é para pagar a conta da água, que é para pagar o aluguel do templo, para aquelas igrejas que tem prédio alugado. Mas se arrecada muito dinheiro porque se faz campanhas, traz pregadores de fora, e essas igrejas grandes, nessas campanhas, vigílias, nesses grandes avivamentos, nesses grandes congressos, né, tem acumulado muitas riquezas, né, muitas posses, né, tem tido uma conta bancária bem estável, né, com tantas arrecadações. Hoje estou falando de uma forma bem equilibrada, para as pessoas não dizerem que eu estou surtando, que eu estou xingando os irmãos. Então eu estou falando de uma forma bem equilibrada, de uma forma bem comunicativa, para que você entenda essa palavra, para que você entenda esse ensinamento da palavra de Deus. Então,
Eu não sou contra dizimar na igreja, eu não sou contra ofertar na igreja, porque é uma ordenância bíblica. Amém? Mas como nós temos visto, né, esse dinheiro, ele não tem sido para amparar as pessoas que estão desabrigadas. Então muitas vezes de todos os meses você pegar, né, e dar R$ 100 numa igreja de dízimo, esse é um pensamento cristão, irmãos. Um pensamento de um verdadeiro cristão. A psicologia de um verdadeiro cristão. Então, em vez de você pegar aí, você recebe um salário mínimo, né? O salário mínimo está em torno de R$ 1.300, né? Então, o dízimo aí vai dar o quê? Cento e poucos reais. Então, pega esses cento e poucos reais, vai numa cesta básica, numa sacola econômica, né? Que é o nome do estabelecimento que vende cesta básica, né? Coloca uma cesta básica no seu carro, meu irmão. Coloca uma cesta básica no seu carro, minha irmã, e vai lá e entrega para uma família pobre, uma família que não está conseguindo trabalhar, para uma família que está desempregada. Vai lá e seja um verdadeiro cristão. Vai lá e seja uma verdadeira cristã. Vai lá e seja um verdadeiro servo de Deus. Vai lá e seja uma verdadeira serva de Deus. Entrega essa sacola de alimento para quem está precisando, para quem está necessitado, desamparado. Eu sei porque eu tenho filho, né? Tenho esposa, tenho filho, né? E a minha filha todo dia ela bebe leite. Todo dia nós precisamos comer o arroz, o feijão, né? A salada, a mistura, que é a carne, né? Um pãozinho, né? O cafezinho da tarde, né? O café, né? E fora isso, né? Ainda tem as contas da casa que a pessoa precisa pagar, água, luz, né? Conta de internet, né? Então são muitas as despesas que uma família tem. Então talvez você consiga administrar melhor o dinheiro do que as próprias igrejas atuais. Porque eu sofri muitas críticas, né, das últimas pregações que eu fiz, né, tive muitas críticas, porque pregar a verdade não é fácil, né? Pregar a verdade, falar a verdade não é fácil, isso incomoda muita gente, porque as pessoas não são acostumadas a ouvirem a verdade. As pessoas são acostumadas com pregações de autoestima, com pregações de bênçãos, com pregações de prosperidade, né? São acostumadas somente com alimento fraco, que elas vão prosperar, né? As promessas de Deus na nossa vida, uma promessa que para mim é prioridade, uma promessa que o meu coração aguarda é a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto o Senhor Jesus Cristo não volta, enquanto o Senhor Jesus Cristo não volta, não vem para buscar a sua igreja, a igreja é você, verdadeiro cristão. A igreja é você, verdadeira cristã, verdadeiro homem de Deus, verdadeira mulher de Deus na presença do Senhor. Você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É você que Jesus vem buscar. É você que o Senhor Jesus Cristo vem buscar. Não é um prédio, não é uma placa, mas é você. Você é a igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Você representa a igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra. E olha as verdades que eu vou trazer nessa mensagem. Fica aí, né? Se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, compartilha essa transmissão, que nesse vídeo eu vou trazer muitas verdades para você. Eu vou trazer muito conhecimento para você nesse vídeo.
né? Esse conhecimento se encontra em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, versículo 9. Mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, né? Você já deve ter ouvido falar, né? Essa mensagem vai se identificar com alguém. Você já deve ter ouvido falar: ah, deram graças a Deus que você saiu da igreja, porque você é um irmão problemático. Deram graças a Deus que você saiu da igreja porque você é uma irmã problemática, né? Então a gente vive um tempo em que pastores conhecem a palavra de Deus, mas não obedecem a palavra de Deus. Conhecem a palavra de Deus, mas não praticam a palavra de Deus. E aonde que fica esse ensinamento bíblico? Mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Hoje tem muitos pastores que não fazem questão de ter você, sabia? Porque você é problema na igreja, porque você não dizima mais, porque você não oferta mais. Eles querem, depois que eles comem, né, a gordura da ovelha, depois que eles tosam a ovelha, eles aproveitam a lã, né, da ovelha, e a ovelha está ali, né, nua, já não tem mais nada para oferecer para a igreja, já não tem mais nada para oferecer para o ministério, e ela passa a ser um problema para a igreja, ela passa a ser um problema para o ministério. Então aconselho você, não pega o seu dinheirinho suado, né, o dinheirinho que você tanto suou, que você passou o mês todo trabalhando, né? Quando você recebeu o seu salário, tire 10%, eu aconselho você numa psicologia cristã, num pensamento cristão, compre uma cesta básica e entrega para uma família que precisa. Amém? Eu não estou falando isso para que você venha me dar uma cesta básica, não. Pega essa cesta básica e procure uma família que está precisando. Procure uma família que está passando por dificuldade, uma família que está passando fome. Como eu dizia anteriormente, um irmão aqui, né, que é considerado um verdadeiro cristão pela população, né, que é considerado um verdadeiro cristão pelas pessoas, me mostrou áudio aqui, né? Eu não vou reproduzir os áudios aqui porque a pessoa está pedindo ajuda para essa pessoa e está citando o nome dela. Por isso que eu não vou reproduzir o áudio. Porque eu não posso falar aqui nome de pessoas, né? Mas, irmãos, é muito dramático, irmãos. Eu me comovi, né? De ver essas pessoas pedindo ajuda, de ver essas pessoas pedindo socorro. E hoje, para essas igrejas, quando você não pode mais oferecer 100% de você, quando você não dizima mais, quando você não oferta mais, você passa a ser um problema para a igreja, você passa a ser um problema para o ministério. Ainda nas redes sociais, né? Eu vi umas publicações, né, sobre a igreja do vizinho. Ah, que a igreja do vizinho lá é melhor, que lá não tem fofoqueiro, que lá não tem contendeiro, que lá não tem irmão problemático, né? Você que sai de uma igreja falando mal de uma igreja e falando bem da igreja do vizinho, que você vai para a igreja do vizinho porque lá não tem problema. Aí o pastor coloca uma publicação assim: mas eu não quero é você aqui. Você que saiu da sua igreja dizendo que vai para a igreja do vizinho porque a igreja do vizinho é melhor. E o pastor dizendo, né, publicando, muitos pastores estão publicando isso nas redes sociais, mas eles estão se esquecendo da palavra de Deus.
estão se esquecendo dos ensinamentos da palavra de Deus. E hoje as igrejas, elas manipulam a Bíblia. Hoje as igrejas, elas manipulam as escrituras sagradas. Elas manipulam os ensinamentos bíblicos. Essas palavras que eu aqui, o evangelista Marionei, prego, essas pregações, elas não são aceitas. E hoje uma igreja, ela quer que você dê entrada no ministério para controlar você. Hoje, se você der entrada num ministério grande, vamos dizer assim, você tem que dar entrada no ministério, você tem que ter frequência de culto, participar de todos os cultos, participar de todas as atividades da igreja e ser dizimista e ofertante. Aí eles vão colocar você numa escala, eles vão controlar você. Eles vão controlar o servo de Deus, eles vão controlar o ministro de Deus. Aí quando você estiver numa escala para pregar, você vai ter uma conversa antes com o pastor responsável. Ele vai passar para você o que você deve pregar, o que você deve ministrar, porque eles consideram a igreja uma empresa que gera lucros, é uma empresa com fins lucrativos, né? Aí eles vão controlar você, o que você deve pregar, o que você não deve pregar. Por isso que eu não tenho agenda, né? Por isso que eu sou muito requisitado mais nessas igrejas pequenas, essas igrejas humildes, aonde eu vou lá e o verdadeiro evangelho genuíno é pregado, onde o amor rola, né? Eu fiquei muito feliz, né? Muito feliz, eu tive ministrando numa igreja de povão, né? Que quem vem da malandragem e desse meio, nós usamos essa expressão povão, né? Povão é aquele que é humilde, né? E ali, irmãos, Deus me usou de uma forma, não foi gravado, não foi filmado, maravilha de Deus, não foi gravado. Foi nesse dia 27 de setembro desse ano, 2023, né, ali pelas 21 horas, quando eu peguei o microfone para pregar, e Deus me tomou naquele lugar ali, Deus me usou de uma forma que Ele nunca tinha usado antes, né? Tinha muitas almas ali feridas, tinha muitas almas ali machucadas, né? Precisando de um abraço, né? Precisando, né? Serem amadas e abraçadas. Eu pude ver muitas pessoas chorando na ministração da palavra. Eu preguei, a pregação foi tocante, tocou na alma, tocou no espírito. Muitas pessoas ali, né, derramaram lágrimas na presença de Deus, foram abraçadas, né, foram amadas, foram muito bem tratadas por mim, né? Fiz a minha parte, não fiz, né, como dizem, fez a tua parte, irmão Marionei, a parte de um verdadeiro cristão. E hoje as igrejas controlam tudo e elas não obedecem à palavra de Deus. 1 Pedro, né, capítulo 4, versículo 8. Mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados, sendo, né, hospitaleiros sem murmuração, né? Para ser hospitaleiro sem murmuração. Mas sobretudo tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiro uns para com os outros, sem murmurações, né? Tende ardente amor uns para com os outros, né? O que é um ardente amor uns para com os outros? Então eu digo, quem conhece a Deus, quem é nascido de Deus, ele tem um amor ardente no seu coração por almas. Ele tem um amor ardente no seu coração por obra de Deus. Então, ele vai abraçar a pessoa. Mesmo sendo ela contendeira, mesmo sendo ela fofoqueira,
mesmo ela sendo caluniadora, né? Mesmo ela sendo alguém que é problemática, né? O amor cobre multidão de pecados. Eu pergunto, né, para muitos pastores, onde é que fica esse ensino da palavra de Deus? O que está acontecendo, pastores? O que está acontecendo que vocês não estão seguindo o ensinamento da palavra de Deus? O que está acontecendo que vocês não estão seguindo 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8? Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Né, hospitaleiro. Sabe o que é hospitaleiro? Hospitaleiro é você abrigar as almas na sua igreja. Hospitaleiro é você abrigar as pessoas na sua igreja sem interesse no dinheiro delas, sem interesse no que elas podem oferecer para você. É você amar as almas. Muitos dizem, eu amo alma. Eu tenho amor, eu amo almas, eu amo a obra de Deus. Mas torcem para que tal irmão não apareça mais lá no culto. Torcem para que tal irmã não apareça mais lá no culto. Porque é problema para a igreja, porque é problema para o ministério. E é isso, pastores, que a palavra de Deus ensina. Hein, pastores, vem cá. É isso que a palavra de Deus ensina para você tirar as pessoas da sua igreja que são problema, para você tirar da sua igreja o irmão que é problema, para você tirar da sua igreja a irmã que é problema, mas sobretudo tem de ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiro uns para com os outros sem murmurações, né? Às vezes aceita a pessoa na igreja, às vezes o pastor, né, ou a pastora, né, o apóstolo, ou a apóstola, o evangelista, o diácono, o presbítero, o bispo, aceita o irmão na igreja, aceita a irmã na igreja, mas está falando mal, está murmurando, está complicado de lidar com esse irmão, está complicado de lidar com essa irmã. Eu não sei mais o que eu faço com esse irmão. Eu não sei mais o que eu faço com essa irmã. Aí vem aquele assunto, nem o Senhor Jesus Cristo agradou a todos, não é eu que vou agradar. E aí onde é que fica o ensinamento da palavra de Deus de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, versículo 9. Mas sobretudo tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados, sendo hospitaleiro uns para com os outros, sem murmurações. Então, irmãos, por isso que eu digo, quer ser um verdadeiro cristão, quer ser uma verdadeira cristã, pega teu dinheiro e vai ajudar as famílias que estão passando fome. Pega o seu dinheiro e vai ajudar as famílias que estão passando necessidade. Nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, tem muitas pessoas que não têm nada. Não tiveram um café da manhã, não tiveram um almoço, não tiveram uma janta, talvez um pedaço de pão, para não ir dormir com o estômago vazio, para não ir dormir com o estômago roncando, e você dando dinheiro para a igreja, para depois eles falarem mal de você, para depois eles falarem que você é problema. Irmãos, essa é a palavra de Deus, irmãos.
é a palavra do Senhor Jeová, é a palavra do Senhor Jesus Cristo. É a palavra que Deus fala ao meu, ao seu coração. É a palavra de Deus. Eu estou aqui simplesmente passando para você o ensinamento da palavra de Deus. Para de estar enriquecendo a igreja. Para de estar enriquecendo o ministério, pastores. Pega o seu dinheirinho suado, seu dinheirinho que você batalhou o mês todo, né? Você às vezes passou até dificuldade até receber, né? Você passou dificuldade até receber, passou necessidade, passou até fome, às vezes teve que comprar no cartão, às vezes você teve que comprar fiado. Aí você pega lá, recebe, vai lá, paga as continhas que você fez durante o mês, tira 10% e entrega na igreja para acrescentar, para crescer o templo, para crescer os prédios, para crescer o ministério. Aí só vai crescendo, construção e mais construção, prédio e mais prédio, igreja e mais igreja. E as pessoas estão aí passando fome. E as pessoas estão aí passando necessidade. As pessoas estão aí fazendo dificuldade. E eu já estou praticamente 8 anos num projeto verdadeiro, de um verdadeiro cristão, de um evangelho genuíno, e eu acho que quem é que está me apoiando? Você está vendo aí? São poucos que estão me apoiando para manter a obra no ar. São poucos que estão me apoiando para manter a programação Vencendo na Graça no ar. São poucos que estão me apoiando, né? A gente que quer fazer a coisa certa, né? Nós que queremos fazer um trabalho certo, um trabalho honesto, um trabalho digno, um trabalho verdadeiro na obra de Deus, você não apoia. Agora, para dar dinheiro para fariseu, você vai lá e dá dinheiro para fariseu. Né? Uma pessoa que pega dinheiro só para aumentar o ministério, para aumentar as igrejas, né? Para aumentar os templos. Né? Enquanto as pessoas estão aí chorando, mandando áudio para mim, né? Mandando áudio para os irmãos que estão... Eu tenho cristão verdadeiro comigo aqui. Então, diariamente aqui, ó. Tem cristãos aqui, ó, que estão batalhando por uma causa de um evangelho genuíno. Tem muitos irmãos aqui no WhatsApp que estão junto comigo, batalhando pelo verdadeiro cristianismo. Que é amparar o órfão e a viúva. Distribuir cesta básica. Como é que eu vou distribuir cesta básica? Como é que eu vou fazer um trabalho para arrecadar renda e fundos, para distribuir cesta básica para os necessitários, se você não me ajuda, se você prefere ajudar fariseu? Se você prefere enriquecer mais as igrejas grandes? Como é que nós vamos fazer o trabalho certo? Como é que nós vamos fazer a coisa certa? Porque para as igrejas grandes, quando você não tem mais gordura para dar, quando você já não tem mais lã, quando a lã já foi tosada, né? Quando você não pode oferecer 100% de ti, quando você não pode ter todas as frequências de culto, aí falam mal de você e você não serve mais, aí você é problema na igreja. Aí você é o irmão problemático da igreja. Aí você é a irmã problemática da igreja, né? Então por que você não valoriza o verdadeiro evangelho genuíno? Por que você não valoriza o verdadeiro evangelho de Cristo, né? Que esse aqui, ó. Esse aqui que tá aqui, ó. Ó. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, né?
Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Perdoa, ele cobre muitos pecados. O amor cobre os pecados, claro. Cristão fofoqueiro, cristã fofoqueira, né, pratica o pecado da fofoca, da contenda. Pratica. Mas um verdadeiro pastor, ele vai perdoar esses irmãos. O amor de um verdadeiro pastor que nasceu de Deus, que conhece a Deus, vai cobrir, vai perdoar. E hoje tem muitos pastores aí que estão virando um mundano terrível. Porque eles estão correndo. Eles querem ficar só com coisinha boa dentro da igreja. Ah, esse aqui é obediente. Esse aqui trabalha como quer. Né? O pastor, ele gosta daquele membro, daquele obreiro que obedece ele. Claro que ele vai gostar daquele obreiro que obedece ele. Porque daí aquele obreiro que obedece ele não vai faltar nenhum dia de culto, vai participar de todas as atividades da igreja, vai ser dizimista, vai ser ofertante fiel, vai ganhar oportunidade, vai ter oportunidade para pregar, vai ter oportunidade para louvar, vai ter oportunidade para dirigir culto, né? Só que essas oportunidades serão administradas pelo pastor. Essas oportunidades não são dadas, não serão dadas segundo a vontade do Espírito Santo de Deus, meu irmão. Essas oportunidades não serão dadas segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Senhor Jesus Cristo, segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. Aonde que já se viu uma igreja que você não pode pregar o que o Espírito Santo de Deus quer? Que igreja é essa que governa, que administra a ministração, a pregação dos seus obreiros, aonde não pode pregar contra o pecado, aonde não pode pregar arrependimento de pecados, aonde não pode trazer palavra de exortação? Todo mundo vê que é um comércio. Todo mundo vê que é uma empresa focada no dinheiro das pessoas. Meu irmão, pega o teu dinheiro, minha irmã, pega o teu dinheiro e vai comprar uma cesta básica, vai amparar uma família que está passando fome. Vai amparar uma família que está passando dificuldade, que está passando necessidade. Para de estar enriquecendo essas igrejas de fariseus. Você identifica uma igreja verdadeira, tem muitas igrejas verdadeiras assistindo o vídeo. Tem muitas igrejas que fazem trabalho social. Conheço muitos pastores que faz trabalho de uma verdadeira igreja, que tudo que arrecada divide. Né? Ainda eu dizia, né, se um dia for da vontade de Deus, que todo esse projeto, tudo isso que eu venho pregando nesses anos, se um dia for para alugar um prédio, vou arrecadar dízimo e oferta sim, mas eu vou pagar o aluguel, vou pagar água, luz, e o que sobrar eu vou distribuir. Eu vou dividir entre todos os necessitados da igreja. Dividir entre todos aqueles que estão passando por dificuldade. Dividir com todos aqueles que estão desamparados. Então, meu irmão, se una a uma causa verdadeira, do verdadeiro evangelho genuíno, do verdadeiro evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque essa palavra aqui, ó, ela também é ignorada.
Porque amar não dá dinheiro, irmão, né? Amar sinceramente uns aos outros não dá dinheiro, né? Perdoar não dá dinheiro, né? Ser hospitaleiro, sem reclamação, não dá dinheiro, só dá gasto, né? Então, igreja que é contra a Bíblia, igreja que é contra o ensinamento de Bíblia não é igreja, é fachada. Estão enganando as pessoas, estão enganando as almas. E não é isso que a palavra diz. A palavra nos ensina em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, versículo 9. A palavra nos ensina claramente: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação, né? É assim que deve ser a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as igrejas dos dias de hoje, irmãos, se incomodam com a Bíblia, se incomodam com o ensinamento. Muitas igrejas, não estou falando de uma forma geral, fica bem claro aqui no vídeo, que não é de uma forma geral, mas muitas igrejas estão se incomodando com o ensinamento da palavra de Deus, né? Quando nós começamos a pregar a palavra de Deus, começa a nos perseguir, começa a nos criticar. E quem persegue cristão não é cristão, não é de Deus, não é do Senhor Jesus Cristo, não pertence a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, abra os seus olhos. Irmão, minha irmã, abra os seus olhos. Ajude quem precisa, pega o seu dinheiro. Procure conhecer as pessoas, procure conhecer as famílias. Procure conhecer a sua situação, se aproxima para conhecer, para ver se verdadeiramente é mesmo. E vai ajudar o pobre, o órfão, a viúva. E outra coisa, quantas crianças estão aí, né, em casa de passagem. Não sei se existe orfanato ainda lá. Hoje é casa de passagem. Porque você que está assistindo esse vídeo aí, você que talvez, né, pessoa rica está assistindo, eu sei que esse vídeo ele vai correr muitos lugares, mundo afora. Você que é rico, você que possui boas condições financeiras, você que tem uma vida bem estabilizada, adote uma criança. Oh, glória a Deus, aleluia, adote uma criança. Para você dar amor, para você dar carinho, crie como se fosse seu filho de sangue. Crie como se fosse seu filho biológico. Não deixe que a ganância venha fazer as pessoas sofrerem. A ganância está causando muita dor. A ganância está causando muito sofrimento, muita tristeza em muitos corações. Olha os grandes templos. O dinheiro está indo só no concreto. O dinheiro está indo parado para ficar parado nas contas de banco. E as pessoas estão passando fome. As pessoas estão passando dificuldade, irmãos. Queria eu poder botar os áudios que eu recebi hoje. Se o irmão me autorizar, no próximo vídeo eu coloco os áudios. Mas sem autorização de uma pessoa, não posso nem citar o nome dela. Mas, irmãos, você quer ter amor?
amor de um verdadeiro cristão, amor de uma verdadeira cristã, de alguém que verdadeiramente ama a Deus, de alguém que verdadeiramente ama o Senhor Jesus Cristo, de alguém que verdadeiramente ama o Espírito Santo de Deus. Pratique essa palavra, irmãos. Pratique essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra não é para ficar só no papel. Essa palavra não é para ficar somente na Escritura. Essa palavra não é para ficar somente nas Escrituras. Essa palavra não é somente para ser lida, mas essa palavra é para ser meditada, para ser obedecida. Essa palavra é para ser praticada. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Olha que palavra tremenda, olha que palavra poderosa, olha que palavra maravilhosa de Deus, meus irmãos. Uma palavra maravilhosa, né? Palavra de 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, versículo 9. Uma palavra não só para nós guardar no coração, mas uma palavra para nós meditar e obedecer. Amém? Glória a Deus, louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra fala, deixa eu puxar de novo aqui para você, 1 Pedro capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. De acordo com Jesus Cristo, olha o que a palavra de Deus fala. Ó. 8, mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, a porque a caridade cobrirá uma multidão de pecados. 9 Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Irmãos, palavra bem clara em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, versículo 9. Mas sobretudo tende ardente caridade. Caridade é ajudar as pessoas. Caridade não é você enriquecer as igrejas grandes que já estão ricas, que já tem igreja em tudo que é canto, arrecadando cada vez mais e mais e mais e mais, cada vez com mais e mais ganância, enquanto as pessoas padecem de fome, enquanto as pessoas estão passando dificuldade, enquanto as pessoas estão sofrendo, enquanto muito pai está chorando, enquanto muita mãe está chorando, porque não tem um leite para dar para o seu filho, não tem uma bolacha para dar para o seu filho, porque não tem um arrozinho, um feijãozinho, né, uma carne, um pedaço de carne, uma salada para oferecer para o seu filho, para oferecer para a sua filha. E você está aí, né? Na promessa que vai ficar rico. Ah, eu vou dar porque eu vou ficar rico. Aí você está com ganância também. Faça por amor tudo que nós fizer na obra de Deus. Tudo que nós fizer para o Senhor Jesus Cristo, tudo que nós fizer para o Espírito Santo de Deus, nós devemos fazer com amor. Conforme 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, versículo 9, mas sobretudo tende ardente caridade, uns para com os outros, porque a caridade cobrirá uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, mas sobretudo, tende ardente. Sobretudo nós devemos ter em nosso coração um ardente amor, né? De caridade, de fazer caridade para as pessoas, para as famílias necessitadas, amparadas, né? Porque a caridade, né, cobrirá uma multidão
de pecados, né? Você não vai ajudar. Esse não merece. Não é por merecimento. Nós não devemos ajudar por merecimento. Nós não devemos ajudar um irmão por merecimento. Nós não devemos ajudar uma irmã por merecimento. Esse merece. Não. É por amor. É sem olhar pecado. É sem olhar erro. É sem olhar falhas. É sem olhar imperfeição. O amor, ele cobre multidão de pecados. E esse amor nós não estamos vendo nas igrejas dos dias de hoje. Porque as igrejas dos dias de hoje, elas não fazem muita questão de ter você. Porque você já deve ter passado por uma situação dessa. Você já deve ter vivido uma situação dessa, né? Da igreja não querer você lá. Eu não faço questão de ter esse irmão no meu ministério. Eu não faço questão de ter essa irmã no meu ministério, porque esse irmão é um problema. Porque essa irmã é um problema. E se esquecem do que ensina a palavra de Deus. Se esquecem do ensinamento da palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Mas sobretudo tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Versículo 9. Sede hospitaleiro uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Olha que palavra tremenda. Olha que palavra poderosa. Em outra tradução, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. O amor cobre multidão de pecados. Como que eu vou expulsar da minha igreja uma alma problemática, se o amor cobre multidão de pecados? Ou seja, se eu tiver uma igreja como pastor, como que eu não vou querer um irmão por ele ser problema? Todo mundo é pecador. Todo mundo é pecador. Todo mundo vai passar um certo problema. Ninguém é perfeito. Ninguém é santo, perfeito. Ninguém é puro. Nós somos todos pecadores. Nós somos todos falhos, cheios de imperfeições. Como que nós vamos exigir de pessoas perfeitas? Como vamos exigir perfeição? Esse irmão não é perfeito. Essa irmã não é perfeita, eu não quero na minha igreja. A igreja do vizinho. A igreja do vizinho é pastores. A igreja do vizinho, você já viu a publicação rodando aí nas redes sociais? A igreja do vizinho. Eu é que não quero você aqui. Se você está excomungando almas por ser problema, pastores, se vocês estão excomungando almas por ser problema e não darem dízimo, não darem oferta, não obedecerem vocês, né? Não obedecerem vocês, não conseguir manipular a pessoa, a alma. Né? Não, tem que ser obediente, mas obediente para os interesses deles, né? Nós temos que ser obediente à palavra de Deus, e a palavra de Deus manda nós amar. A palavra de Deus manda nós cobrir multidão de pecados no amor. A palavra de Deus manda você, pastor, cobrir multidão de pecados no amor. Se você, pastor, não está cobrindo as almas com amor, por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros, por causa das suas imperfeições, você é um mundano terrível administrando uma igreja.
Como que você vai administrar uma igreja? Como que você vai, pastorear uma igreja se você não conhece a Deus, não nasceu de Deus, se você não consegue amar, se você não consegue obedecer a palavra, se você não consegue praticar a palavra? Como que você vai pastorear uma igreja? Como que você vai administrar uma igreja? E a palavra de Deus fala claramente em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Hospitaleiro, ajudar, amar e não reclamar. Ajuda, ama, perdoa e não reclama, não murmura. Isso não é atitude de Deus. Eu prego 100% Bíblia, e pregar a Bíblia incomoda. É pregando a Bíblia que você vê que muitas igrejas não são igrejas. É conhecendo a Bíblia, é conhecendo a palavra de Deus que você vê que muita igreja não é igreja. Você entende por que o evangelista Marionei não tem agenda? Porque eu prego a verdadeira palavra. Eu prego o verdadeiro evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que mostra todas as trevas dentro das igrejas, que mostra todas as trevas dentro dos ministérios, que abala as estruturas, que é para restaurar as estruturas das igrejas, dos fariseus, e trazer um tempo novo. Tem que mudar. A palavra está mandando mudar, Deus está mandando mudar na sua palavra. O Senhor Jesus Cristo está mandando mudar em sua palavra. O Espírito Santo de Deus está mandando mudar em sua palavra. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, versículo 9. Mas sobretudo tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Quando a palavra incomoda, vem as piadinhas depois nas redes sociais. Quando a palavra, mexe na ferida, é para curar. É para curar, é Deus te confrontando. Não é Marionei, não. Não é evangelista Marionei, não. É Deus. É o próprio Deus, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor Jesus Cristo, é a palavra do Espírito Santo de Deus te confrontando. É Deus, não é eu sou aqui só um instrumento. Servo. Eu sou um simples servo de Deus. É simplesmente eu estou transmitindo o que Deus quer. Você acha que eu estou gravando vídeo por vaidade? Não, porque Deus quer que eu faça esses vídeos. Deus quer que eu grave essas mensagens. Deus quer me usar nessas mensagens para levar essa verdade, para levar esse conhecimento até você. O conhecimento da palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, versículo 9. De acordo com churchofjesucristo.org. 8. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, a porque a caridade cobrirá uma multidão de pecados. 9. Sede hospitaleiro. Irmãos, a palavra de Deus ela é bem clara. Ela é bem transparente. Ela é bem objetiva. É fácil de entender, é só abrir o coração. É só prestar atenção na palavra de Deus, naquilo que Deus está falando com você, naquilo que Deus está falando comigo, naquilo que Deus está falando conosco. Mas sobretudo tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Ama, para de murmurar,
Para de reclamar. Para de estar mandando piadinha para as almas nas redes sociais, no Facebook. Para de manchar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer publicar coisa nas redes sociais? Publica louvores, versículos bíblicos, testemunhos, coisas que edificam, coisas que vão proporcionar um crescimento espiritual na vida das pessoas, que vão acrescentar melhores qualidades de vida espiritual na vida das pessoas. E vamos respeitar a obra de Deus. Vamos respeitar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos respeitar o Evangelho genuíno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aí está uma grande verdade de Deus para a sua vida. Aí está uma grande verdade de Deus para a sua vida, meu irmão, para a sua vida, minha irmã. E a palavra nós devemos guardar no nosso coração, obedecer e colocar em prática. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Amém, meus irmãos? Nós não somos problema. E se a pessoa é problema na tua igreja, não se esqueça, antes de tudo ela é uma alma. Ela é uma alma preciosa, a qual o Senhor Jesus Cristo verteu seu sangue puro, seu sangue precioso por ela. Então o amor, a palavra de Deus fala aqui, em 1 Pedro capítulo 4, no versículo 8, que o amor de Deus, ele cobre multidão de pessoas, cobrir, o pecado das pessoas. O amor cobre o pecado das pessoas. Você vai perdoar as pessoas. Você vai amar as pessoas. Você vai amar as pessoas porque você é homem de Deus, porque você é mulher de Deus, porque você é pastor, você é pastora, você conheceu a Deus, você nasceu de Deus. Então você vai amar, você vai praticar, caridade, você vai ser hospitaleiro, vai praticar a caridade, você vai ajudar as pessoas sem reclamar e sem murmurar, porque é uma ordenância bíblica, porque é um ensinamento da palavra de Deus. Ame as almas, amém? Porque se você não estiver amando as almas, você não é cristão, você não é pastor. Se você não tem um amor ardente pelas almas, Você precisa ter um amor ardente pelas almas para que esse amor venha cobrir as falhas dela, os defeitos dela, os problemas dela, as imperfeições dela. Esse amor vai cobrir tudo. E você vai ver que não vai ter mais problema. Você vai ver que os problemas vão cessar. Você precisa conhecer mais a Bíblia. Você precisa conhecer mais a palavra de Deus. Para pastorear, precisa pôr em prática a palavra de Deus. Precisa conhecer mais da palavra de Deus. Precisa ler mais a palavra de Deus. Precisa conhecer mais da palavra de Deus. Eu agradeço a Deus porque Deus me despertou nessa área. E eu aprendi muito mesmo. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pelo seu carinho. Se você não é inscrito ainda, faça a sua inscrição e compartilhe. Leva essa verdade, leva esse conhecimento ao maior número de pessoas. Amém? Para que haja um despertamento. Vamos despertar o povo, Para que o povo venha acordar, para que o povo venha despertar para a realidade e venha ajudar as famílias que estão passando fome. Tem muita gente, como eu disse,
Tem muito pai triste, tem muita mãe triste, tem muito pai chorando, tem muita mãe chorando. Porque não consegue trabalhar, porque está desempregado, às vezes está criando um filho sozinho, às vezes uma mãe criando filho sozinho, às vezes um pai criando filho sozinho e não tem um leite para oferecer. Não tem um arroz, um feijão, um pedaço de carne, uma salada para oferecer para o seu filho, para a sua filha. Pare de estar enriquecendo igrejas grandes e vai ajudar o órfão e a viúva. Vai ajudar o necessitado, vai amparar o necessitado, vai ajudar quem precisa. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e a sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na vida de todos. Amém? Forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.